E no último fim de semana, agora a gente está trocando de assunto para tratar do último fim de semana, quando estudantes de todo o país fizeram as provas do Enem. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, virou tema no agronegócio depois que as perguntas foram divulgadas. E aí ficou claro o tom crítico da prova ao setor agro. Um levantamento feito aqui pelo Hora H do Agro identificou pelo menos 4 questões com referências e associações negativas ao agronegócio. A primeira delas, essa que aparece na tela de vocês, é a mais polêmica. Ela dizia que o cerrado está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. E citava que há fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização dos seres humanos, a superexploração e a chuva de veneno. A resposta considerada certa para essa questão é a que aponta um cerco aos camponeses, o que inviabiliza a manutenção das condições de vida. Agora tem mais perguntas, vejam só, tem outra que fazia uma associação da soja e da pecuária com o desmatamento da Amazônia. O texto diz, abre aspas, é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, fecha aspas. E depois cita a pecuária como outro motivo para desmatamento. Terceira questão, para quem nos acompanha pela TV. Vinculava a agricultura à degradação do solo, assim como o excesso de irrigação e o que chamaram de superpastoreio. Tem mais perguntas ainda associando ou fazendo associações negativas ao agro. Essa que está aí no texto da sua tela, e para quem nos ouve pelo rádio, que dizia assim, que os agricultores europeus são contra o acordo comercial com o Mercosul porque há uma concorrência desleal. O material do Enem diz que existe um nítido risco dessa concorrência desleal acontecer, porque na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção e que os europeus não conseguiriam competir com a carne brasileira, dizendo então que há um risco ambiental aqui no Brasil que faz a carne ser mais barata, o que de fato não procede. O tema repercutiu entre as entidades do agro, a prova do Enem. A ABAG afirmou em nota que a produção agropecuária foi retratada de forma absolutamente equivocada, pejorativa e descolada de embasamento técnico-científico que induziu estudantes ao erro e criou também desinformação. E mais do que anular essas questões, o Ministério da Educação precisa esclarecer à sociedade como ele pretende interromper esse ciclo de desinformação. A sociedade rural brasileira repudiou as informações que classificou como inverídicas e as generalizações sem fundamento apresentadas aos estudantes brasileiros em temas relacionados à agropecuária. A sociedade rural brasileira disse ainda que as questões atribuem de forma maldosa e equivocada fatos criminosos que não representam a realidade e que a prova do Enem deve estar desconectada de viés ideológico de determinados grupos. Para a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, a crítica ao agronegócio nas questões do Enem reflete o que tem sido abordado nos livros didáticos das escolas brasileiras. Vamos conferir. O Enem, ele não, assim, para o de olho no material escolar, ele não nos surpreende, porque ele é só uma consequência do que vem sido estudado dia a dia no material das crianças. A gente fez um estudo extremamente importante, do qual já falamos aqui com vocês, que é com a FIA, a Fundação Instituto de Administração ligada à FEA da USP, e trouxe uma análise de mais de 9.000 páginas, de 80% do material didático comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Lá, a primeira constatação foi que o agronegócio está muito presente no dia a dia dos materiais escolares, porque ele faz parte do nosso passado, presente e futuro, Então, é um tema bastante abordado em todas as matérias, não só geografia, história e ciências, que isso é mais visível, mas também textos de português e até problemas de matemática. Mas ele traz que 96,3% não tem fontes científicas. Então, a consequência de um exame desse, do Enem, é uma reflexão aqui da sociedade como um todo. O que a gente tem utilizado como base de estudo para essas crianças? Quais as fontes a gente tem buscado? A gente está preocupado com a ciência?
a gente está dando credibilidade para os institutos de pesquisa que a gente tem aqui, que são reconhecidos internacionalmente. Na hora que ele traz sobre desmatamento, eu falo, gente, a gente tem estudos grandes ali da própria Embrapa, com análises de fotos de satélite, comprovado, inclusive, pela própria NASA, que a gente preserva o maior território, né, dentre todos os países do mundo. O tratamento que a Letícia citou, ele foi encomendado pela Associação de Olho no Material Escolar e analisou cerca de 94 livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio no Brasil. Foram encontradas 60% mais citações negativas sobre o agro do que positiva. Foram 746 menções negativas sobre o setor contra cerca de 470 menções positivas. O material realizou também um levantamento nos principais temas citados nesses livros didáticos e criou uma espécie de nuvens de palavras em que desmatamento, conflito fundiário e uso de agroquímicos aparecem como os principais itens com viés negativo associado ao agronegócio. A gente continua a conversa com a Letícia e a pergunta é, Letícia, você considera que houve desinformação nas questões do Enem sobre o agro deste ano? Com certeza, a gente não trazendo os dados científicos, a gente está ensinando uma opinião. E opinião a gente não se coloca no ensino. A gente não coloca no dia a dia, no material didático da criança. A opinião daquela pessoa que está ensinando, ela não serve para aquele momento. O que a gente deve ser ensinado é com dados, com fatos, com experiência. Tem uma coisa que a gente sempre desenvolve aqui quando a gente vai montar algum material, quando a gente vai fazer alguma análise, é a importância do método científico. Ele tem experimentação, ele tem anos de estatística, ele tem uma metodologia muito, muito grande para ele poder acontecer, né? Não é tudo que pode virar ciência. A opinião de alguém não pode virar ciência, tem que ser testado. Como é que a gente melhora isso, Letícia? Como construir um futuro para a educação que seja melhor no Brasil e que seja menos ideológico, né? Nós estivemos na Frente Parlamentar da Agricultura, trazendo exatamente esse nosso ponto de vista em relação ao Enem. E uma das propostas que a De Olho levou é criar uma comissão de educação. A gente não é porque está na Frente Parlamentar do Agro, porque a gente está na Confederação Nacional da Agricultura ou nas próprias entidades de classe que estão dentro do agronegócio, que a gente tem que olhar somente sobre a perspectiva do agro. A gente tem que olhar a educação, porque ela vai embasar esse jovem, ela vai criar o futuro, ela vai modificar gerações. Então, a importância de uma comissão dessa, principalmente, é que o calendário das ações da educação entrem no radar da bancada do agro também. A gente vai abordar esse tema com a bancada do agro, o presidente da bancada do agro já. Antes, muito obrigada a você, Letícia Jacinto, pelos esclarecimentos. A Letícia, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. A Hora H do Agro, o INEP, afirmou que as questões do Enem são elaboradas por professores independentes e selecionados por meio de edital de chamada pública. Já o presidente do Instituto, o presidente do INEP, Manuel Palacios, afirmou a parlamentares que os candidatos do Enem não precisam concordar com os temas abordados na prova, apenas precisam compreender um determinado texto. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que se ele tivesse realizado a prova do Enem, teria errado algumas questões. Ele também informou que não é o governo que faz a prova, e sim professores. Comissões da Câmara e do Senado aprovaram nesta semana pedidos de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos sobre o tratamento dado ao agronegócio nas questões da prova do Enem. Vamos saber mais sobre a criação da Comissão de Educação dentro da bancada do agro e também sobre a convocação do ministro da Educação para esclarecimentos com Pedro Lupion, que é o presidente da bancada do agro no Congresso, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço aqui no Hora H do Agro. Um prazer falar contigo. Obrigada. E a primeira pergunta é, você se surpreendeu com essas questões? Por que o ministro da Educação, ou melhor, para que o ministro da Educação vai ser chamado? Que esclarecimentos vocês querem ouvir dele? Bom, Kelly, o mínimo de responsabilidade, né, do Ministério da Educação em relação a essa seleção de perguntas do Enem. Não é possível que o filtro para entrar na Universidade do Brasil
seja ideologizado dessa maneira e principalmente com dados mentirosos, que nós já provamos por A mais B que estão equivocados. A gente precisa dar clareza para o nosso estudante de que o que ele tem de alternativa de resposta numa prova importante como essa, que é uma peneira para entrar na universidade, ele possa ter uma condição de responder algo verdadeiro e não seja induzido a criar um pensamento extremamente ideologizado contra o maior setor da nossa economia, que a nossa briga constante, aquilo que eu sempre falo, a gente vive numa guerra de narrativas constante. Tudo que a gente não precisa é que essa guerra seja autofágica dentro do nosso país. E, sem dúvida, o ministro da Educação tem uma responsabilidade. Eu, como deputado federal, como membro do Congresso Nacional, como presidente da FGA, eu não tenho que brigar com o presidente do INEP. Eu tenho que discutir com o ministro da Educação, essa responsabilidade é dele. Muito bem, dentro do que o senhor usou aqui, a palavra ideologia nas escolas, ideologia no sistema educacional do Brasil, uma das propostas que a gente soube que está sendo discutida é a criação de uma comissão de educação dentro da frente parlamentar, para que a frente participe de forma mais ativa dos editais, de todos esse calendário de educação que existe. Como é que está isso, deputado? Veja, tanto a Andréia quanto a Letícia, as meninas, eu vi que você falou há pouco com a Letícia, que são de olho no material escolar, têm feito um belíssimo trabalho com as confederações de agricultura, com os sindicatos rurais, confederação de agricultura, cooperativas, buscando resolver essa questão, porque é aquilo que a Letícia falou, não é só a prova do Enem, né? Para chegar nesse momento lá no cursinho, eles foram também induzidos a essa ideologia. Então a gente precisa deixar muito claro as fontes que são utilizadas para o trabalho aqui nosso como parlamentares, mas principalmente na educação do nosso país. Criar uma comissão de educação dentro da FPA é o mínimo que nós temos que fazer para que a gente consiga ter esse acompanhamento nacional do que é que está sendo passado para os nossos estudantes. É uma verdadeira vergonha fazer uma prova do Enem hoje. Eu tentei fazer, eu confesso para você, eu peguei a cópia dessa prova, eu, o deputado Evair, o deputado Zé Vitor e tantos outros, pegamos cópias da prova e tentamos resolver. Como eu tenho uma consciência política e ideológica já formada, eu tive muita dificuldade em diversas questões. Não foram só nessas questões do agro. Tive muita dificuldade nessas questões. E a resposta do presidente do INEP é a mais ridícula possível, dizendo que o estudante não tem que concordar com a pergunta, que ele tem que saber interpretar o texto. Quando não há uma resposta possível de ser dada, dizer que é o agro que destrói o Brasil, que o cerrado brasileiro foi destruído pelo agro, que nós criamos chuvas de veneno e que nós destruímos a perspectiva de comunidades originárias. É uma loucura total. Desqualificar a Embrapa, desqualificar o programa de aeronáutica, a indústria aeronáutica brasileira, que é conhecida no mundo inteiro, questionar dados da Embrapa, e pior, ainda pegaram uma associação de engenheiros, que eu não sei de onde veio, para dizer que nós queremos censurar a prova do Enem. Pelo contrário, a gente quer que o estudante tenha mais liberdade de poder responder o que é uma alternativa correta numa questão como essa. Muito bem. Deputado, já tem data para o comparecimento do ministro da Educação no Congresso Nacional? Não, nós fizemos uma convocação bem forte a ele, com outras comissões, inclusive com a Comissão de Educação e com a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós faremos audiência conjunta das 3 comissões. Então, ali ele vai ter que responder bastante coisa e vamos ver a data que eles conseguem marcar. Muito bem. Última pergunta para o senhor. As questões, tem questões que, notadamente, elas têm problemas, elas estão erradas. Isso não é aquela em que está dizendo, isso são diferentes profissionais e professores que são estudiosos do agronegócio brasileiro, que é o caso daquela que fala que o agro está fazendo um cerco aos camponeses no cerrado brasileiro e que isso impediria a manifestação da vida naquela região, coisas desse tipo. Essa questão vai ser anulada? Esse é um desejo da bancada do agro? O que está sendo feito nessa situação? Esse é um pedido de bom senso à banca do INEP para o cancelamento dessas questões. Legalmente, infelizmente, quem pode questionar essas questões e entrar com o pedido de anulação são pessoas diretamente interessadas, ou seja, ou academia ou alunos. Nós estamos tomando providência para que alguém tome essa iniciativa. Primeiro que não prejudica ninguém. A anulação de uma pergunta vai ponto para todo mundo. Ninguém perde o ponto, todo mundo ganha o ponto. Então, nós não queremos prejudicar os 4 milhões de estudantes que fizeram a prova. Nós temos a noção da importância que é o Enem e de quanto eles se prepararam para essa prova. Então, óbvio, mas não dá para uma das perguntas e critérios de entrar na universidade ser mentirosa, que é a questão 89 principalmente. Então, nós vamos trabalhar para que haja essa anulação sem dúvida nenhuma. Lembrando que no governo Bolsonaro, no governo anterior, foram 4 presidentes do INEP e em uma única vez que o presidente da República tentou ver as questões da prova foi um escândalo nacional. Agora, no mínimo,
um posicionamento firme do Congresso Nacional e do governo também, para reconhecer que há erros nessa prova e que não pode passar desse jeito. Deputado Pedro Lupion, presidente da bancada do Agro no Congresso, a maior bancada, presidente da FPA. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando atentamente os desdobramentos e a atuação da bancada nessa pauta da educação, que é tão cara para o nosso país. Volte sempre, deputado. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço, sem dúvida. É extremamente importante, agora que nós estamos conseguindo, com essa pujança que é o nosso agro brasileiro, fazer com que os nossos jovens fixem no campo, continuem incentivados, continuem trabalhando nas nossas lavouras, buscando o desenvolvimento do agronegócio do Brasil. O que a gente não precisa é que essa geração Paulo Freire atrapalhe o desenvolvimento dos nossos alunos. Obrigada, deputado. Até a próxima.